Sejam, sejam bem-vindos. Estou falando diretamente. Aqui são 4h30. Para vocês aí no Brasil, 6h30. Deus é tão misericordioso que Ele não colocou muito frio para nós. Então, estamos aqui por volta de 5 graus positivo, 4. Então, está dando para aguentar, pelo menos se aclimatar. Ontem eu peguei um pouquinho de neve, mas nada tão problemático. Para quem está chegando agora, nunca esteve comigo, eu sou o pastor Raul Nogueira, você está dentro do Focando Vidas. Está dentro do Ministério LVO, Luz e Vida aos Orientais. Mais uma vez, nós vamos dar sequência à série a respeito de introdutores de heresias. E nós estamos trabalhando em Judas. Nós já estudamos 2 Pedro, capítulo 2, um paralelo, não é? E agora nós estamos dando sequência a Judas. Nós já vimos o nosso propósito, que é no versículo 1, a nossa posição, versículo 2, a nossa responsabilidade 3 e o motivo da carta, que é exatamente o versículo 4. E estamos começando a examinar o caráter desses falsos profetas. Já vimos do 5 em diante até mais ou menos a 7. Conversamos um pouco a respeito de 8 a 10. Agora nós vamos estar trabalhando em cima do 11 em diante. Mas antes de nós iniciarmos, nós vamos orar. E olá, Camila. Tudo bem, querida? Seja bem-vinda. E nós vamos estar orando agora, se eventualmente alguém que está aí quiser colocar um pedido de oração, então nós vamos estar orando também por você, tá bem? Pai Santo, nós louvamos o teu nome, te exaltamos e declaramos que tu és Deus, o único Deus verdadeiro. E que Deus, nós estamos agora, nesse instante, expondo a tua palavra. Estamos caminhando em cima do livro de Judas, que está retratando o caráter dos falsos mestres, falsos pastores, falsos bispos atuais e apóstolos e outros. Enfim, nós sabemos pela tua palavra quantas mentiras têm sido pregadas, quantas heresias, quantos homens que abriram mão das suas convicções e hoje estão aceitando qualquer tipo de relação sexual. Então, nós entendemos pela palavra que o Senhor não muda. Deus, eu peço a Ti que o Senhor esteja comigo agora, porque sou falho e que Teu Espírito possa estar iluminando o texto. E que cada pessoa que vai estar aqui possa compartilhar isso, Senhor. Porque são assuntos relevantes, principalmente nos dias de hoje. Nós entregamos as tuas mãos, cada vida que vai entrar aqui e também aquelas que vão entrar no YouTube, no Raul Canal, assim que nós terminarmos de gravar. Pai, que tu possas estar tocando o coração de qualquer pessoa que esteja conosco, que não te conhece ainda, mas desperta neles o desejo de te conhecer. Lembra a ti, Senhor, a Rebeca, do Evaldo, que o Senhor continue agindo poderosamente na vida dela, também a Paulinha Tsai, Senhor, tu sabes que as duas têm enfrentado os mesmos problemas de saúde. Então, entregamos ao Sebastião também, o Davizinho, que são crianças que também precisam realmente continuar a crescer e desenvolver. Essas duas estão voltando a aprender a andar e falar. Pai, seja com todos os teus servos e servas, e mesmo aqueles que estão nos visitando pela primeira vez, seja com eles agora, e seja comigo, porque eu te peço por misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Kingston, tudo bem, meu querido? Como é que vai? Então, nós estamos aí em Judas, nós, como falamos, nós iniciamos Judas falando sobre a nossa posição, que são 3 verbos maravilhosos, chamados, amados em Deus Pai e guardados. Essa é a nossa posição. Na live anterior nós explicamos
O 2 é o nosso suprimento nesse mundo tenebroso, como surfar nesse mundo tenebroso. Então, é a misericórdia, a paz e amor que nos dá isso. Vimos o versículo 3, que é a nossa responsabilidade, que é continuar guardando. Graças a Deus, pastor, fico feliz de ver novamente. Amém, Kingston. Então, o versículo 3 fala da nossa responsabilidade com respeito ao conjunto de doutrinas que foi entregue a nós uma vez por todas. E o versículo 4 é exatamente o motivo da carta. Eu só vou ler, porque eu sempre estou lendo, para você ter uma ideia por que essa carta foi escrita, tá bem? Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano Senhor Jesus Cristo. Ou seja, pessoas que se introduzem no meio e são introdutores de heresias, homens ímpios, mortos. Vimos também, dos versículos 5 a 7, que há um ponto aí com respeito ao versículo 5, que fala com respeito ao caráter, algumas condutas, não é? Por exemplo, você olha o aspecto do versículo 5, que diz: quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Isso está se referindo todos de 20 anos para cima, que foram mortos, porque não entraram em Canaã por incredulidade, somente Josué e Caleb que aceitaram. Os demais ficaram rodando até terminarem. Em Deuteronômios a gente vê Moisés preparando o povo para entrar com Josué, mas ele mesmo, Moisés, infelizmente, não participou disso. Depois ele menciona os anjos que não guardaram seu estado original, ou seja, a gente encontra uma referência disso também em 2 Pedro capítulo 2, e a única referência mais próxima disso é exatamente no período de Noé, onde as filhas de Deus, vendo que as filhas dos homens eram formosas, então tomaram essas mulheres para si, e realmente aconteceu algo terrível. Nós temos aí, como eu disse, algumas posições divergentes, alguns mais fundamentalistas, mais tradicionais, colocam que os filhos de Deus seriam descendentes de Sete, melhor dizendo, e os demais, as mulheres, descendentes de Caim, então teria sido um casamento misto. Outros falam sobre possessão demoníaca. Mas cada uma dessas posições tem um problema, tem uma dificuldade. Nós não vamos entrar nesse caso agora, porque não é o nosso estudo, tá bem? Mas nós já temos esse estudo, inclusive, no nosso canal. Eles são mencionados, esses anjos, exatamente num comportamento de prostituição, conforme ocorreu em Sodoma e Gomorra. Se isso que nós estamos vendo aqui no versículo 6, a respeito dos anjos, não tem nada a ver com aquela época de Noé, então nós não temos, teologicamente falando, nenhum versículo, nenhuma passagem que nos fale a respeito desse assunto. Ou seja, cada um de nós, quando partirmos, vamos ter que perguntar para Deus o que é que esses anjos fizeram, porque se não for eles tendo relação com as filhas dos homens e dizendo que os filhos de Deus tiveram esse tipo de relacionamento e não eram anjos, então nós não sabemos do que se trata, seja nesse versículo, seja nos versículos que estão lá em 2 Pedro. Depois, nós vimos versículo 8 a 10, que diz o seguinte: ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados,
Bom, já falamos disso, já explicamos. Ou seja, sonhadores alucinados, pessoas que não têm equilíbrio, né? E eles falam, não só contaminam a carne, como rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Ou seja, são por natureza, então, incrédulos, pessoas envolvidas com relação sexual ilícita, são pessoas que são rebeldes, não se sujeitam a autoridades. E ele vai fazer um exemplo de quem se sujeita à autoridade, que no caso foi Miguel. Vocês sabem que Moisés, ele morre e ninguém descobriu até os dias de hoje, e isso Deus realmente fez de propósito, para que ninguém fosse idolatrar Moisés, não é? Então houve uma luta entre Miguel e Satanás, porque Satanás queria revelar exatamente para que o povo de Israel se tornasse idólatra. Mas olha só o versículo 9 que diz: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreende. Ou seja, o próprio Miguel, ele tinha uma noção muito clara com respeito à submissão e à autoridade. E ele deixou bem claro que Satanás tinha que estar realmente sendo repreendido e sujeito ao próprio Deus. E o versículo 10, voltando ainda a falar sobre o caráter desses homens ímpios, esses libertinos, envolvidos na área sexual. Johann Marcos Hamatz, seja bem-vindo. Esses, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. E quanto a tudo que compreende por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompe. Então, a gente vê que o caráter desses ímpios que entraram, que se introduziram com dissimulação nas igrejas, como se fossem pastores, mestres, profetas, enfim, realmente tem um caráter totalmente, assim, fora dos padrões de Deus, totalmente. Eles são, como nós já vimos, eles são incrédulos, envolvidos na área sexual, são rebeldes, ok? E eles difamam, eles são caluniadores. Agora, o versículo 11, a gente começa a ouvir uns ais. Todas as vezes que na palavra de Deus tem ai, é uma posição muito forte. Deus, quando usa esse termo, é o que a gente brinca, ai daquele que o Senhor diz ai, não é? E ele começa a dizer no versículo 11 o seguinte: ai deles. Deles quem? Desses ímpios que fingem que são crentes, não é? E eu vou falar de um agora, já dos nossos dias. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. Então nós temos que analisar esses personagens, ok? Aí deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, nós vamos falar um pouquinho sobre Caim, movidos de o quê? De ganância. E precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. Então são três personagens terríveis que nós gostaríamos de falar um pouquinho, mas antes disso, eu recebi um vídeo hoje. Tem um grupo de pastores nos dias de hoje, pastores que eram assim de primeira linha, homens que muitos acabaram seguindo, ouvindo, eram homens até um determinado momento, o que eles passavam, eram homens que seguiam a palavra de Deus. Aparentemente era isso. Nós não sabemos e não conhecemos qual era o íntimo dessas pessoas, qual era o comportamento. As pessoas muitas vezes elas passam uma imagem, mas no dia a dia não é exatamente aquilo que eles estão passando. Então tem um grupo, eu não lembro mais se eram 4 pessoas, 4, 5, que são pastores
bem famosos, ok? Que chegaram a aparecer, e alguns ainda aparecem na televisão, tinham programas, não é? E que de repente aos poucos começaram a sair fora. E eles têm a mesma linha, e eu conheço um deles pessoalmente. E eles têm a mesma linha, estão se tornando liberais, totalmente liberais e universalistas. Ou seja, a forma como eles colocam é que todas as pessoas serão salvas, independente de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa. Todos serão salvos. Agora, nós sabemos pela palavra que isso não é verdade. Existe uma condição, e a condição é ter ou não ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador. É ter ou não ter nascido de novo. É ser ou não ser filho de Deus, segundo o que a palavra fala. E eu sei que o próprio Deus deixa claro. Abra 1 João capítulo 3. Eu recentemente terminei um podcast analisando 1 João versículo a versículo. E uma das passagens que nos chama a atenção para quebrar essa mentira que não importa o que você fale, o que você faça, o que você já fez, ou o que você crê, todos serão salvos, não é? Todos serão salvos. E o liberalismo total, não é? Só que a palavra deixa bem claro que existe os filhos de Deus. 1 João, Kingston, tá? 1 João. E, então, 1 João capítulo 3, ok? E eu vou ler a partir do versículo 4, para vocês terem uma ideia de que é uma grande mentira. Isso é só uma passagem, mas tem muitas. Uma grande mentira que todo mundo é filho de Deus, que todo mundo será salvo, ok? Então aí diz o versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado, praticar o pecado é viver pecando. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E nós, como homens, e se não tivermos Jesus, estaremos debaixo da lei do pecado da morte, que nós já falamos 1000 vezes para muita gente nossa. E só quando nos convertemos é que nós mudamos de lei, conforme Romanos 8, 1 e 2. Agora, pois, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito, da vida em Cristo Jesus, te livrou, passado, da lei do pecado e da morte. Então, quando nós nos convertemos, há uma metamorfose, há uma mudança. Então ele fala, no versículo 5 de 1 João, capítulo 3, sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado, se refere a Cristo. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus, presta bem atenção, não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, nasceu de Deus, é santuário do Espírito Santo, tem os dons, tem ministério, muda tudo. Ele não pode viver pecando se realmente ele nasceu de novo. Agora, olha só o versículo 10, como realmente diz bem claro que não existe esse universalismo, ou seja, todo mundo será um dia filho de Deus, todo mundo será salvo. Mentira. Olha o que diz. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, também aquele que não ama seu irmão. Então, é muito claro que existem dois grupos sobre a face da terra. Os filhos de Deus, os que tiveram uma experiência com Jesus, nasceram de novo,
são santuários do Espírito Santo, e aqueles que são ainda filhos do diabo, conforme Efésios capítulo 2, que estão mortos em seus delitos e pecados. Bem, então, ele vai mostrar um pouco mais do caráter. Então, são 3 coisas aqui. Primeiro, o caminho de Caim. Então, quando você ouve Caim, nós podemos perceber que o homem é terrível, né? Depois da queda. E Caim foi alguém que teve problemas muito sérios. Por exemplo, quando nós temos lá em Gênesis 41, vamos abrir lá. Gênesis 41. Gênesis capítulo 4, me perdoe, tá? Aqui a minha Bíblia é meio velhinha, é difícil de manusear muitas vezes. Vamos lá. Ok, chegamos. Então, Gênesis 4, de 1 em diante, diz: Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Muito bem, eram 2 tipos de trabalho. Até aí não há problema nenhum para Deus. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Aqui já começa a história. Quando se fala de religião, é o homem tentando se religar com Deus através do que ele acha, do que ele faz. Com toda certeza, depois que Deus, após Gênesis 3,15, prometeu que o descendente de mulher esmagaria a cabeça da serpente, e o Senhor recusou o primeiro ato religioso da história, que foi o homem tentando se cobrir com folhas, e o sangue de um animal foi derramado, e o Senhor os cobriu com peles. Então ali foi o primeiro derramamento de sangue, para que aquela vergonha de Adão e Eva fossem cobertas. Mas já apontava, conforme Gênesis 3,15, para a vinda do Cordeiro. Kingson escreve: aquele que segue a palavra de Deus são filhos de Deus. Aquele que pratica iniquidade são filhos do diabo. Muito bem. Então, aqui fala que Caim trouxe o fruto da terra. Mas com certeza, eles aprenderam com seus pais que a forma pela qual Deus realmente aceitava a oferta, a adoração, era com derramamento de sangue, porque isso sempre apontou para Jesus. Mas ele faz um outro ato religioso. É o homem tentando entrar na presença de Deus segundo o que ele acha, o que ele determina. E ele vai oferecer um fruto. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura desse, ou seja, Abel vai seguir o exemplo dos seus pais e o exemplo antes dos pais do próprio Deus. Muitos estudiosos falam: não, o problema não foi a oferta de Caim, foi só o coração dele. Mentira, porque aqui são mencionadas as 2 coisas, olha só, tanto de Abel como de Caim. Eu vou ler Abel de novo, versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias de seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Então, tanto do coração de Abel como da sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se. Olha qual foi o resultado de Abel não ter sido aceito, se sentiu rejeitado. Mas ele se sentiu rejeitado? Não, o Senhor simplesmente disse: você está fazendo algo que não é o que eu quero, não é? Ele se irou. Olha só. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e decaiu-lhe o semblante. Então, o nosso rosto reflete o nosso coração. Então, a palavra de Deus agora vai mostrar que Caim sabia exatamente como ele tinha que fazer a oferta. E que tipo de oferta?
Então disse o Senhor: por que andas irado? Andar irado é algo contínuo, não é? Por que andas irado? E por que decaiu teu semblante? Olha agora a colocação do Senhor. Se procederes bem, não é certo que será aceito? Ora, Deus não poderia cobrar de Caim algo que Caim não sabia. Se o Senhor está dizendo, se procederes bem, não é certo que serás aceito, é porque Caim sabia exatamente qual era o procedimento, que tipo de oferta. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. E qual foi a atitude de Caim quando foi confrontado? Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de suas mãos o sangue do teu irmão. Então, nós percebemos que a postura de Deus com relação a Caim foi bem dura e Deus realmente cobrou de Abel exatamente a, a forma pela qual ele deveria ter feito e não aconteceu. Então, nós sabemos que Caim ele tinha problemas de, vamos dizer assim, submissão. Ele não era alguém que simplesmente, não, meu Deus disse que teria que ser assim, mas 1 João, se vocês abrirem, capítulo 3 ainda, versículo 12, depois que fala que nós devemos amar os irmãos, amar uns aos outros, diz assim: e não segundo Caim, que era do maligno. Olha que colocação. Que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más e a de seu irmão justo. Então, Caim tinha... Agora, se é mencionado essa parte de caráter de Caim aqui, é porque esses falsos pastores, falsos mestres têm esse tipo de problema. Depois é mencionado a ganância de Balaão. Balaão, vocês sabem, ele foi contratado para amaldiçoar Israel e todas as vezes que ele ia tentar fazer isso, Deus mudava e ele abençoava. E olha só, Deus chegou para Balaão e disse: olha, você vai falar somente o que eu quero que você fale. Como não adiantou, não é? Como realmente não resolveu o problema, a gente percebe que Balaão ele vai criar uma estratégia. E essa estratégia é realmente que foi um problema muito grande para Israel. E que estratégia seria essa? Então, o que esse Balaão fez, né? Vamos abrir, por favor, abram lá, Números 31, 13 a 16. Números 31, vamos lá. 31. Muito bem, espero que vocês tenham aberto. 13 diz assim. Vou começar no versículo 13, dizendo o seguinte. Eis que... eu vou ler o versículo 15. Disse-lhe Moisés: deixastes viver todas as mulheres. Os israelitas tinham se envolvido com mulheres que eram adoradoras de outros deuses, que era exatamente o que Moisés havia recebido de Deus como algo que não era para ser feito. Como Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo de Israel, ele criou uma estratégia
de que as mulheres ímpias fossem até o povo de Israel e coabitasse. E aí o povo começou a ser influenciado por falsos deuses. Olá, Douglas, tudo bem, querido? E aqui diz assim, ó, versículo 15, né? Disse-lhe Moisés: deixastes viver todas as mulheres? Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve praga entre a congregação do Senhor. Então, a estratégia que esse Balaão, que era ganancioso, por que ele fez isso? Porque o rei que estava contratando ele para fazer amaldiçoar, dava dinheiro, ele vivia fazendo, vamos dizer, profecias em troca de recursos. Olá, Jack. Olá, Jack. Tudo bem, querida? Nihamá. Então, ele trocava entre as profecias dele por dinheiro. Então, era ganancioso. Olha só, mais uma peça no caráter desses falsos obreiros que entram hoje ainda nas nossas igrejas, né? O que acontecia lá atrás está acontecendo agora e eu acho muito pior, porque hoje a palavra de Deus está entre nós e as pessoas estão falhando do mesmo jeito, não é? Pior ainda. Então, ele fala no versículo 11, que é o versículo que nós estamos fazendo: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, nós já vimos, ou seja, inveja do irmão, uma ira terrível a ponto de matar, né? Eram gananciosos, são então esses caras que entram nas igrejas, falsos obreiros, falsos profetas, falsos pastores, falsos bispos, falsos vamos dizer, apóstolos, né? São gananciosos. E se precipitaram no erro de Balaão, que era a ganância, e pereceram na revolta de Coré. Qual foi a revolta de Coré? Coré começou a questionar se Moisés e Arão eram realmente, de fato, pessoas escolhidas por Deus. E aí houve todo um problema com respeito a provar que realmente Arão era alguém escolhido, tanto Arão quanto Moisés, mas vamos dizer Arão no caso. E Coré, que era levita, o próprio Moisés falou: será que vocês fazerem um serviço no tabernáculo não é algo importante, não é? O fato é que Coré e os seus seguidores foram colocados assim. Moisés disse para eles: olha, vocês vão ficar na porta das suas tendas. E se vocês morrerem de uma morte que todo mundo morre, então vocês realmente têm razão. Arão não é nada, nem eu, mas principalmente Arão, que era sumo sacerdote, não é nada. Mas se vocês morrerem de uma morte inaudita, ou seja, que nunca ninguém se ouviu falar, então fica provado que realmente Deus escolheu Arão e seus descendentes para ser sacerdote e sumo sacerdote, não é? Mas os levitas eram importantes, porque eles faziam toda a parte da parte de levar, desmontar um tabernáculo, enfim. E acontece que abriu buraco debaixo dessas pessoas e eles morreram, foram sugados para dentro da terra. Bem, então, só para recordar, dentro desse caráter falho, eles são, né, porque vamos trazer para os dias de hoje também, eles são incrédulos, pessoas envolvidas com sensualidade, ou seja, pessoas que são libertinos também, né? Pessoas que não têm equilíbrio, são sonhadores alucinados, são rebeldes, ou seja, não gostam de se sujeitar a lideranças, né? E são pessoas que difamam, pessoas que destroem vidas através daquilo que falam, são pessoas que estão praticando heresias, que nem Caim, que começou um outro tipo, né? Ato religioso, segundo ato religioso da história, e
E isso gerou, por ter sido rejeitado por Deus, muita ira, e a ponto de se tornar assassino. São pessoas gananciosas e pessoas vaidosas, soberbas, que acham que eles estão acima de todos. Na semana que vem, nós vamos estar falando dos versículos 12 em diante. Então, eu aconselho que vocês estejam lendo, estudando. É muito interessante essa segunda parte, mas eu quis gastar um bom tempo no versículo 11 para explorar quem são esses personagens cujo estilo de vida faz parte dos falsos profetas de hoje, dos falsos homens de Deus que estão aí abarrotando a muitas e muitas igrejas. Tá bem? E nós estamos encerrando. Camila, uma boa tarde, querida. E quero que todos vocês que estão aqui conosco tenham realmente um final de quarta-feira abençoado. E orem por nós. Nós estamos aqui no Canadá, ganhamos de presente a passagem, né, meus filhos? Meu filho mora aqui, ele, a esposa e a filha, minha netinha, e nós fomos presenteados. É um presente de Natal muito especial. Então nós vamos ficar aqui até 1º de janeiro, a gente volta. Tá bem? Que Deus abençoe. Sexta-feira que vem nós damos continuidade, possivelmente ao último capítulo de escatologia em Daniel. Rita escreve: boa noite, pastor. Jardim Satélite São... Oh, que bênção, Rita. Que Deus abençoe, querido. Grande abraço. Fique na paz do Senhor. E dá um abraço pro pessoal de São José aí. Tá bom? Flávio e Edson Naves. Tá cheio de gente aí em São José dos Campos. Tá bom? Que Deus abençoe. Fiquem na santa paz do Senhor. Deus amado, seja com todos esses teus servos e servas, e aqueles que estão doentes, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão passando por qualquer luta, seja espiritual, seja física, financeira, que o Senhor ponha a tua mão de poder e restaure suas vidas, para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe e fiquem na santa paz do Senhor.